Bom dia, pessoal. Vou estar começando aqui, a nossa aula de quinta. Então, vou estar vendo toda a parte comentada para poder ficar mais fácil de fazer o exercício, ok? Eu espero aí que fique mais fácil. Esperando o feedback da aula de ontem ainda. Então, vou comentar tudo, falar cada código separado para ficar mais fácil, ok? Tem uma ideia que eu estava pensando em deixar um bloco de notas com cada função, para que assim fique mais fácil de entender também, ok? Então, vamos lá começar. Esse é o nosso código de ontem, então o código já está aqui feito. Eu estava comentando no final da aula ontem, então eu vou continuar comentando todo o código. Lembrando que comentar é fazer isso daqui, ó. Se vocês olharem essa escrita em laranja, é um comentário. Isso quer dizer, então, que ele não afeta o código não lê essa parte, ok? Então, eu vou só comentar aqui em cima que eu deixei. Então, motor base, depois eu tenho aqui... Lógico, o que a gente vai fazendo, pode fazer com motor esquerda, motor direita. Aqui é só uma ideia, tá? Então, aqui é o nosso motor sobe e desce. Aqui é o nosso motor frente e trás. E aqui é o nosso motor da garra. Lembrando que o nome depende de vocês, tá? Não, nada proíbe de vocês usarem qualquer coisa. Pode ser motor 1, 2 e 3. Lembrando que só tem que começar com letras. Tudo bem? Tem que começar com letras. Se for M base, não tem problema. Só que não esqueça de colocar um nome que ajude você a lembrar. Que nem eu pus aqui, sobe e desce frente e trás. Um pequeno problema meu mesmo, né? Quando eu tô lendo o motor S, para mim é motor lado, esquerda e direita. Que eu leio motor side. Então é uma pequena falha. Então é sempre interessante colocar itens que facilite a entender. Então frente e trás é bem fácil, ou motor que avança e recua. Aí é a critério de cada um, ok? Então para facilitar, dê sempre nomes que ajude a entender. Então, todo o comentário vai forçar você a lembrar cada componente e assim, quando você for reler, fica mais fácil, porque a nossa mente vai guardar toda vez que vocês escrevem, ok? Toda vez que a gente escreve algo, força o cérebro a se programar com aquilo. Então, escrever é importante. Muitas das vezes, antes de criar o código direto aqui, lógico, o simulador é uma mão na roda, funciona muito bem. Mas é legal que você, além do simulador, faça no papel também, para você forçar somente a pensar como programar. Se você não faz no papel e vai direto para cá, na tentativa e erro, você vai criar um ciclo que a sua mente vai estar sempre baseado no resultado. Então, tentativa e erro, não deu certo, faço de novo. Quando você vai fazer isso numa indústria, muitas vezes você não vai poder tirar a garra para levar para casa, porque ela é muito grande, pesada e cara, ok? Você vai ter que fazer no modelo menor. Muitas das vezes não vai dar para fazer teste de tentativa e erro. Então é legal sim que você tenha como ideia o ato de planejar antes de aplicar, ok? Justamente para que quando você aplique isso numa garra funcional que tenha um custo, você tenha menos risco de danificar o equipamento. Lembrando que a gente trabalha para o cliente, então qualquer dano é culpa nossa. Então é sempre interessante que vocês vinculem o ato de escrever o código antes, ler o código antes e testar antes. Então, toda hora eu paro, eu leio, eu vejo executar, eu leio. A vantagem de usar o simulador é que você pode aplicar e ler. Então, quando eu estou aqui executando, vocês escutam eu falando, olha, a garra veio até a frente, a garra, por sua vez, foi até lá na frente, a garra desceu, a garra abriu, para que eu tenha a ideia de como está sendo executado. Quando eu passar isso para um cliente, eu vou ter uma facilidade maior de entender como aquilo funciona. Então, aqui, ó, por exemplo, tem muitas vezes, eu não sei se vocês já viram uma situação assim, mas que é comentado, só funciona de segunda. Como assim só funciona de segunda? Quer dizer que a primeira execução é falha e a segunda execução que é funcional. Então, se eu testar aqui, ó, começando. Ele vai executar com perfeição, mas tem um detalhe. O detalhe desse 90. A primeira execução é rápida. Isso é ruim, ok? Por que isso é ruim? Justamente porque a primeira execução não é lenta como deveria ser. Então é sempre interessante ver se a execução está sendo funcional. E se eu remover esse código, como será que ele vai trabalhar? Vocês repararam que ela nem mexeu?
Por que ela nem mexeu? Pode ter uma sujeira na memória do Arduino. Então, para ele, o valor já é alto. Ele já ultrapassa a minha ideia. Então, conforme aqui ó, é menor ou igual a 90, a sujeira já é maior do que 90. Olha lá, meu código está estranho. Okay, ó. Porém, se eu for executar a segunda vez, ele já funciona com perfeição. Por que a segunda vez já vai funcionar com perfeição? Porque agora já não tem mais lixo, porque eu já escrevi nessa memória. Então ele funciona de segunda. E funcionar de segunda é ruim por dois motivos simples. Primeiro, que você perde muito tempo em executar de segunda. E também que você tem perda de recursos. Se esse motor for elétrico, você está gastando energia. Se ele for a diesel, está gastando combustível. Então funcionar de segunda não é legal. Ele tem que funcionar corretamente desde a primeira. Então é sempre interessante ver qual é a melhor forma de resolver esse problema. Olha só. Assim funciona melhor que ela vai até 90? Vai. Tem que colocar um aviso dizendo que, olha gente, não pode ficar perto da máquina quando ela for ligada. É uma ideia. Ou criar um código que sobressai, que nem o nosso código começar do zero e ir devagarzinho até o 90. Eu posso pedir para ela começar do zero. Coloca aqui que ela começa do zero, escreve zero e vai devagarzinho até o 90. Lembrando, cabe ao programador presumir todas as situações que esse maquinário vai passar. Então, toda a situação que o maquinário for passar, é importante vocês estarem testando, tudo bem? Porque caso vocês não testem, pode acontecer falhas. Então, sempre é interessante, por sua vez, estarem testando para ver se você está fazendo como deveria fazer, ok? Então, vamos seguir aqui. Eu tinha comentado essas primeiras partes, vou estar comentando todas as outras e vou estar separando os códigos. Os códigos eu acredito que vou estar separando num bloco de notas. Vou abrir um bloco de notas aqui, eu vou estar fazendo, ou talvez eu comente aqui mesmo. Mas é legal que vocês saibam o que é o while, ou no caso o enquanto, por que eu estou usando o write, por que tem os parênteses e por que eu não posso esquecer os pontos e vírgula. Teve um erro até ontem que eu vim aqui embaixo e escrevi o write errado, trocando o R pelo I. E vocês veem que o simulador já observa e fala, opa, tem algo aqui que não está funcionando. Ok? Então o que eu sei, ó, que ela vai começar no centro, que ela vai ir o máximo possível para frente, lembrando que esse máximo está baseado nesse valor e que esse valor pode ser inverso. Se no caso da garra base que a gente tem aqui na escola, é o motor na esquerda ou na direita, isso quer dizer que está um de frente com o outro. Para um ficar de frente com o outro, quer dizer então que é como se fosse um espelho. Quer dizer que um está na esquerda e o outro está na direita, espelhando o movimento. Então um é número positivo, isso quer dizer soma, 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 e outro vai ser com valores negativos, subtrai, subtrai, subtrai. Ok? Nesse momento eu sei que eu falei muito em matemática, falei muito ontem também em parábola, computação é matemática, robô é matemática, e sim, depende da matemática. Ok? Então é importante que vocês tenham essa ideia que é legal calcular antes. A gente faz um cálculo antes, presume antes. Graças a calcular antes, a gente pode prever o que pode vir, tudo bem? Seguindo aqui, eu tenho esse enquanto. O que esse enquanto vai estar fazendo? Ele vai abrir a garra com delay 0. Então, ela abre enquanto desce. Ok? O delay 0 serve para quê? Para não perder o tempo de primeiro abrir a garra, para depois descer. Então, ele vai abrir a garra e vai descer. Ok? Se eu colocar um delay, ele vai fazer primeiro a tarefa de abrir a garra no período desse delay e depois descer. Mas ele está abrindo muito rápido, ok? E não está dando tempo de descer. Então ele está abrindo muito rápido e ela não chega até lá no fim. Isso não é exatamente um problema. Se ela abrir primeiro antes de descer, é uma vantagem, já que corre menos risco dele quebrar alguma parte que esteja embaixo. Mas não, ele está abrindo muito lento. Aí a gente vai estar diminuindo, ok? A gente aumenta aqui um pouquinho o delay do motor responsável por descer a garra. Então é interessante saber se aqui é com delay mínimo ou um delay maior. No caso mínimo aqui é sempre interessante, mas para fechar não. Para fechar o delay tem que ser um pouquinho maior para dar tempo da gente calcular qual é o limite de fechar. A peça ela vai ser apertada pela garra, mas ela tem que ser apertada num ponto que não vai estragar a peça. Então ela vai ser apertada até um vínculo. Se ela estraga a peça ao apertar, algo está errado, ok? Quem já viu aí, por exemplo, prensa hidráulica, sabe que ela tem que ser prensada no ponto certo.
Se ela ultrapassa, ela destrói a peça. Ok? Então aqui também, se a garra ela for mecânica, ela pode sim ter o poder de estourar a peça. Então eu tenho que colocar quanto que é o mínimo que ela possa fechar. Então eu pus 40, que seria o mínimo total, isso quer dizer que ela vai fechar a garra por completo. Mas se isso for o suficiente para danificar a peça, eu tenho que mudar aqui, ok? Mas agora a gente já tem uma ideia, que aqui é desce. Opa. E a gente tem aqui o fecha a garra. Ok? Então a gente já sabe que ela vai até o centro, que ela vai para frente, que ela vai abrir garra, que ela vai descer, que ela vai fechar a garra. E agora ela vai fazer o processo de retorno. Ok? Com a garra fechada, ela vai subir. Já vou colocar aqui no infinitivo também. Então ele vai descer. Ok? E depois que ela sobe, eu tenho a parte de trazê-la, recuá-la novamente. Então eu vou colocar recuo ou para trás. Nossa. Ok? Então ela vai estar recuando a garra e depois ela vai estar girando, né, e tudo mais. Então, por sua vez, eu tenho aqui um código duplicado. Ok, esse código aqui aparentemente está 2 vezes. Então eu posso estar removendo ele justamente porque ele não é mais útil. Então, porque eu tenho ele tanto aqui, tanto aqui. Ele está idêntico, então duplicou. Pronto. Então agora ela veio para trás. Agora que eu já tenho aqui, eu posso girar para um lado e para o outro. Então o valor 0 representa a direita. E o valor 180 representa o giro à esquerda. Ok? E ponto inicial. O que nós temos agora é todos os movimentos já, por sua vez, comentados e separados para cada item. Parte importante, comenta como a pessoa vai entender, tá? Lembrando que muitas das vezes não vai ser você que vai operar o equipamento e muitas das vezes nem vai ser você que vai manter o suporte desse equipamento. Então, já que muitas das vezes não é nem você que vai manter o suporte, esse documento tem que estar certinho. Ok? Porque alguém pode vir ali perguntar, essa base a gente não manda para o cliente, essa base vai ser escrita num chip e colocado na placa, ok? Então, muitas das vezes esse chip vai ser finito, ele já vai estar pronto, não vai ter mais alteração, e ele tem que explicar como o código funciona e aí fica mais fácil. Se esse código for maleável, quando a gente entregar para o nosso cliente a parte final, isso aqui já tem que estar pronto, ok? Ah, mas não, a placa vai ser programável. Se ela vai ser programável com botões, o código também já tem que estar pronto. Então é interessante que você saiba como isso aqui funciona ou como que você possa explicar isso para alguém, para depois não ter que ficar refazendo o código ou tendo que fazer a aula do código para alguém. Tudo bem? Então deixe sempre o código de uma forma bem fácil de entender. Tem uma falha de indexação aqui. Sempre deixe de uma forma que dê para entender, que seja fácil. Justamente porque vai ser um terceiro que vai operar a máquina. E esse terceiro não tem a obrigação de saber. Muitas das vezes não vai ser um cara que tem o mesmo treinamento que você. Então é legal que você deixe separadinho. Tudo organizado, comentado. Lógico que quando você estiver produzindo, não quer dizer que você esteja fazendo, tem que fazer tudo certinho. Você pode fazer do jeito que fique mais fácil para você. Mas na hora da entrega, isso aqui tem que estar certinho. Ok? Principalmente que você preste serviço para uma empresa que você não trabalha na indústria, mas você presta serviço programando para vender o chip programado já. E aí, por sua vez, a empresa para a qual você presta serviço pode ter mais de um técnico e vocês podem estar trabalhando em collab. E aí, por sua vez, já que vocês estão trabalhando em collab, vocês terão um pequeno problema de transmitir informação de um para o outro. Palavras comuns são interessantes. Em empresas grandes, tem termos que já são padronizados pela empresa. Esse termo facilita para que todos se compreendam, ok? Então tá aí, ó, código indexado, já comentado, e fica um pouco mais fácil de entender. E aí, se precisar programar várias outras partes, copia, cola, muda. Os valores mudam de acordo com a variável. Importante, mantenha na sua mente onde a variável se encontra. Ó, a variável se encontra em 90. Então lá embaixo,
eu devo presumir que ela está em 90. Então, se ela está em 90, eu vou diminuir até 0, ok? Se eu não lembrar que ela está no 90, como eu vou saber se aqui é diminuir ou somar, ok? Então, é importante manter na sua mente em que posição que a variável se encontra. Se você perder a posição inicial da variável, depois fica muito complicado, vai ter que ler todo o código de novo. Quem estiver aí assistindo vai falar, mas o código deu só 86 linhas, é 1 segundo para ler. Concordo. Mas quando você estiver fazendo várias peças, é essa base aqui repetidas várias vezes. E só essa parte tem 50 linhas. Ok? Então, se eu tiver 20 peças, é 20 vezes as 50 linhas. Isso se a peça não for mais complexa, tem que passar em mais lugares. Isso aqui sendo que a peça for linear, que nem está aqui. Então, já é 20 vezes 50 linhas que você vai ter que ler toda vez para tentar identificar o que é cada parte. Muitas das vezes a gente pode colocar um comentário antes, dizendo primeira função, segunda função. E aí você vê na máquina a função 1, você sabe que é aquele código. Função 2, aquele outro código. Quanto mais vocês comentarem, quanto mais vocês recortarem o código com comentários, mais fácil será para analisar esse código no futuro. Ah, mas não vai sobrecarregar o Arduino nos comentários? Os comentários não são processados, então ele não rouba recurso do Arduino. O máximo que ele vai fazer é pesar o armazenamento. Então, lógico, se o seu código não tiver mais de 10 mil linhas, vai ser bem complicado você encher um Arduino. O Arduino tem aí por sua base 2 MB na versão mais simples, 8 MB na versão média. 2 MB em texto é muita coisa. É muita coisa. Quem já trabalhou com Word vai lembrar que dá bastante páginas os 2 megas. Lógico, aqui eu estou trabalhando com bloco de notas, que daria ainda mais arquivos, tudo bem? Então, você pode comentar à vontade e caso extrapole a memória, ao fazer o compilar lá no Sketch, ele te avisa, sobrou tanto de memória. E aí você pode ver. Ah, mas eu sobrecarreguei e agora eu não tenho mais acesso. Lembra que o Arduino tem um botãozinho de reset. Quando você aperta o botão de reset, ele apaga o código que está dentro dele. Então, você pode sempre recorrer ao reset caso você perca o acesso ao Arduino. Tudo bem? Para evitar que assim você faça um código absurdamente grande e depois aqui um botão de reset. Lembrando que, uma vez que o código está pronto, volta para tirar as partes que forem inúteis do código. Tudo bem? Então, aqui mesmo eu já vou trocar o nome desse código. Ele não é mais o código de potenciômetro, ele é o servomotor e, por sua vez, nós estamos na 4ª edição. Então, servomotor V4, que é a nossa 4ª edição desse mesmo código, justamente para eu saber o que ele é, ok? Por ser um programa aqui, por sua vez, online, ele atualiza e salva em tempo real, então não corro risco de perder nenhuma informação, a não ser que eu faça algo com a internet desconectada. Às vezes eu estou aqui trabalhando, mas ao cair a net, ele já avisa dizendo que você está sem internet. Ok? Então é importante sim comentar o máximo possível, lembrar que haverá um terceiro trabalhando, algo que para você pode ser bem lógico, para outra pessoa não é. Então separar cada função, comentar de uma forma mais simples, se preparar para explicar para uma outra pessoa é fundamental. Ok? Então, por sua vez, faça sempre os comentários, separe cada função. Quem já fez aí essa parte da aula, lembra que durante o código eu ainda faço comentários aqui entre cada parte, recortando o que cada uma tem que fazer, ok? Muitas das vezes eu faço um bloco de notas com cada etapa. Essa função é apenas frente e trás, essa função é apenas sobe e desce. Ah, mas aí fica muitos arquivos, fica muito difícil de guardar. No primeiro momento eu concordo, fica bastante arquivo, só que é mais fácil para se recorrer. Caso você perca uma parte, você tem aquela parte separada. Caso você queira aumentar ou deixar o código mais complexo, você tem aquela parte separada, ok? Então, esse ponto é bem interessante. Um outro item também, eu posso ter alguns componentes extras aqui na Proto para nos auxiliar, que nem a gente fez com o LED. Então, para testar cada item, saber se está funcional, dá para fazer esse ponto. E aí o código vai ficar mais complexo. E você não precisa manter esse código. Você recorta e coloca no bloco de notas, ok? Espero que essa parte aqui tenha ficado bem fácil. Fácil talvez não, por ter sido feito só online. Eu preciso que vocês tentem em casa. Ok? Faça o código de vocês, montem um projeto. Seria bem legal alguém mandar um projeto montado. Aqui dá para compartilhar o projeto, mandar para a gente olhar. Ok? Trocar informação com vocês. Uma parte bem legal.
Todo código feito vocês devem guardar. E se for possível, hospeda ele em um site de código, como o Stack Overflow ou o GitHub, para que outras pessoas possam ler o código de vocês ou trazer algo mais legal para o código, ou às vezes a pessoa está em dificuldade, vai lá e vai poder corrigir o próprio código. Então, trabalhar cooperativamente é interessante. Trabalhar, como a gente chama de código aberto, né, que é o código não pertence a um dono, mas sim à comunidade, facilita a programar. Não quer dizer que você não possa ser dono desse código. Quer dizer apenas que você está tendo colaboração de uma comunidade. E no final você pode sim lançar o seu código. Você só precisa ter uma base na comunidade para que as pessoas deem ideias. E no nosso caso também seria legal que vocês nos grupos deem ideias de como funcionar. Ok? E assim vocês podem trocar informações e melhorar o código. Isso aqui é apenas um código base. É apenas o início de um processo. E se vocês forem conversando entre vocês, quem tem o kit Arduino em casa, faça os códigos para ver se funciona. Posta no grupo para a gente poder ver. E com isso eu tenho uma ideia um pouco melhor de como é trabalhar nesse sentido de colaboração. Ok? Então agora eu vou fazer a revisão de cada parte, explicar porque cada item funciona, ok? Para deixar mais fácil para vocês fazerem o exercício que o João vai postar à tarde. Então eu abri aqui o nosso bloco de notas. Vamos colocar aqui, por que eu incluí essa biblioteca? Já fazem aí 3 semanas, né? Então vai ser difícil alguém lembrar. Lembrando que a função #include permite, por sua vez, incluir uma biblioteca. E o que seria essa biblioteca? Um código prévio, ok? Explicando como funciona cada tarefa. Então, se eu vier aqui, por exemplo, Arduino, biblioteca, servo, eu posso acessar para saber como essa biblioteca funciona. Então, aqui eu tenho o código dela. Ó. Essa biblioteca serve justamente para eu não ter que ensinar ao Arduino como trabalhar com o servo. E aí está aqui, ó, o que é o comando anexo, o que é o comando escreva, o que é o comando escreva em microsegundo, o que é o comando leia, o que é o comando já anexado e o que é o comando desanexar. Se eu clicar aqui, ó, vai vir a base. Ó. Descrição, permite, né, anexar um pino ao Arduino. A explicação de como funciona seria o nome do motor, mais vínculo, mais o pino. Nome do motor, mais vínculo, mais pino, mínimo e máximo. Então eu poderia colocar que o mínimo é 0 e o máximo é 180. Caso eu escreva um valor maior que 180, ele dá um erro dizendo, olha, você extrapolou o máximo, evitando assim que vocês falhem. Ok? Aqui nós temos lá a ideia, o mínimo é 0 graus e por sua vez o ângulo padrão do servo é 544. Ok? O máximo é 180 graus, sendo que por sua vez o mínimo ou o máximo padrão seria 2400, o ângulo. Ok? Então, por sua vez, a gente tem uma ideia. Aqui está explicando como utilizar. Inclui a biblioteca, coloca o nome do motor, coloca onde o motor está vinculado e começa o código. Então, essa biblioteca já traz essas funções escritas. E eu não preciso ensinar o Arduino a apenas usar um comando. Se eu não coloco essa biblioteca, eu teria que explicar quantos graus o motor funciona, qual é a velocidade que ele trabalha e colocar, lógico, mais detalhes. Então, incluir a biblioteca, a gente coloca o include e o nome da biblioteca. Nesse caso, eu estou usando a biblioteca servo H, mas tem algumas outras bibliotecas. Então, eu poderia colocar uma biblioteca de controle remoto, eu poderia colocar uma biblioteca de Wi-Fi. Ah, mas eu não sei qual é a biblioteca de Wi-Fi. Eu posso vir aqui no Arduino e ver as referências que eu tenho com a biblioteca de Wi-Fi. E aí eu posso colocar início, desconecte, configurar, colocar DNS. Eu posso colocar meu Arduino online, controlar ele pelo meu celular. Ah, mas eu não sei como fazer? Vou ler a biblioteca. Ah, mas professor, está tudo em inglês. Infelizmente, mais uma vez a gente esbarra no detalhe do inglês. Ok? Lembrando que você pode colocar o Google Tradutor no celular, apontar o celular para a tela e ele traduz isso daqui para vocês. Ok? Eu ando até fazendo bastante testes com tradução de outras línguas e funciona até que razoavelmente bem. Ok? Então, querendo ou não, coloque aqui o Google Tradutor e traduza. Quem está aí trabalhando no PC também, copia e cola lá, traduz rápido. Ok? Então já facilita. Mas dá para ler o que é a biblioteca. Por sua vez, a gente está usando a biblioteca servo H, porque o servo H já traz as funções do motor já escrita,
para não precisar escrever para o Arduino como cada motor funciona, ok? Lógico que eu poderia sim escrever, só daria mais trabalho. Então a biblioteca ela vem para facilitar, já que o código já está pronto e eu não tenho o trabalho de escrever, ok? Lógico que junto com a leitura da biblioteca a gente já sabe para que serve isso, mas vamos assim mesmo escrever. Lembrando um detalhe, a gente está usando a biblioteca servo H e para declarar cada motor a gente escreve servo, ok? Então aqui no nosso caso, depois da biblioteca, só colocar aqui para ficar mais fácil para quem estiver assistindo, né? Permite incluir uma biblioteca, que eu posso assistir depois e não pode ficar ouvindo, né? Que gasta muito do plano de dados. Vou deixar escrito, fica mais fácil, tira um print e resolve o problema, ok? Incluir a biblioteca, que no caso é a servo H. Ok? Depois nós temos aqui servo e um nome. O comando servo vai permitir declarar o nome de cada motor. Então, permite declarar o nome do motor. Ok? E assim vai facilitar saber que cada um desses daqui é um motor. Um detalhe, aqui embaixo para declarar variáveis, eu coloquei vírgula e coloquei um na frente do outro. Aqui não dá, tá? Então eu vou declarar um motor por vez. Ah, se eu colocar vírgula e colocar um na frente do outro. Olha que coisa legal. Funciona? Funciona, com um pequeno problema. Ele vai forçar a leitura. E aí pode ser que uma hora ou outra esteja com uma sujeira numa das variáveis e aí não vai funcionar. Então é sempre interessante separar os motores. Principalmente itens que são muito complexos, é legal que vocês separem o código, ok? Para assim ficar mais fácil para o Arduino entender. Então itens que são mais complexos, principalmente quando tem um enquanto muito longo, eu poderia colocar todos aqui com delay e salva dentro de um enquanto só, trabalhando com todas as variáveis. Daria para remover todos esses outros enquantos, fazer um enquanto só, fazer a dimensão das variáveis, sabendo quando zerar e quando aumentar, ia virar um código bem mais curto, bem mais sucinto, mas com um pequeno problema, mais fácil de controlar e pode ser que tenha algum lixo que vai passar despercebido. Então sempre declare separado, para que assim fique mais fácil, para que tanto o Arduino entenda, quanto que você leia com mais facilidade. Então, por sua vez, declarar aqui, ok? Depois nós temos aqui como vincular cada parte. Então a gente já tinha essa declaração, mas eu vou fazer aqui primeiro o void setup. Quem fez lá a nossa parte do curso lá em abril vai lembrar o que é isso, porque eu usei essa parte lá como referência, que representa itens necessários para o trabalho, ou os ingredientes para montar o trabalho. Então aqui é a declaração do que for necessário. Declara os itens que serão utilizados. Os itens de trabalho. Ok? Então, todos os itens que forem de trabalho têm que ser declarados aqui. Então, toda vez que eu for colocar um item que eu preciso durante o código, eles devem ser declarados aqui. Se eu não declarar eles aqui, não vai funcionar aqui. Ok? Ó, vamos supor que eu vou remover esse aqui. Ó. A partir de agora eu não declarei ele. Quando eu mandar iniciar, ele vai reclamar, dizendo que não foi declarado, ou pode ser que ele não funcione. Ok? Que nem eu tirei a base está neutra. Por que ela está neutra? Porque eu não declarei, o código está aqui. Mas conforme eu não declarei, a variável existe. Mas eu não declarei aonde que ela está trabalhando. Então ele não deu erro porque a variável existe. Eu já tinha declarado a variável aqui em cima. Mas sem um vínculo, ela não trabalha. Agora sim. Então é sempre importante colocar aonde foi vinculado. Então eu tenho que declarar todos os itens que eu for usar. Então eu vou colocar aqui um outro item que seria o attach. Então vai ser o nome do motor. Ponto vínculo. Ok? E o que é isso? Ele mostra aonde está anexado o motor. Ok? Onde ele está conectado. Nossa. Ok? Então aqui, ó, conectado no 7, no 6, no 5 e no 4. Lembrando que esses motores vão estar recebendo comandos digitais a partir de um comando elétrico e não tem nenhum vínculo analógico.
existem motores sim analógicos, mas nesse caso aqui eles são todos digitais, ok? Então, só declarar. Depois eu começo aqui, então eu vou explicar o que é o loop. O loop eu acho que é mais fácil, a palavra looping é mais simples, né? A gente vê looping em tudo que é lugar, então eu acho que não tem tanto problema, mas vamos explicar para evitar. O loop quer dizer que esse código vai ser executado em repetição. Então, é onde o código é executado. Inverti aqui. Adicionar aqui a quebra de linha para ficar mais fácil. Aí, ó, ficou mais bonito. Ok? Então ele vai fazer a execução, termina, volta, termina, volta, termina, volta. Vocês viram nas outras aulas, ele termina, volta, fica mais fácil. Ok? Então a nossa execução é em looping, constante e contínuo. Depois vamos fazer aqui a declaração, vamos explicar como declarar. Lembrando que as nossas variáveis estão recebendo valores inteiros, não tem nenhum valor quebrado. Então, o meu int aqui é para declarar valor inteiro. Tem outros tipos de valores? Tem valores quebrados, que aí já não é mais do tipo inteiro. Tem valores grandes, aqui são números pequenos, então tem outros meios. Para quem tiver com dúvida, na apostila do Arduino, que é a nossa apostila número 11, tem uma página só com declarações, como declarar variáveis. Sendo que a gente tem a variável char, que aceita letras e símbolos. Tem a variável double, que aceita números quebrados e grandes. Se o número ainda for maior, tem o double, que permite, por sua vez, que o valor seja absurdamente grande. Lógico, ela vai reservar um valor dentro da memória RAM do Arduino ainda maior. Então, a gente usou int porque é uma unidade pequena de armazenamento para números pequenos. A gente não vai usar nenhum número absurdamente grande, ok? Então, nós temos aqui o valor int. As variáveis podem ser qualquer palavra, ok? Pode ser qualquer coisa. Parte importante, ela tem que começar com letras e tem diferença entre maiúscula e minúscula, ok? Então, CMB com C maiúsculo é diferente de CMB com C minúsculo, ok? Então, elas têm diferenças. Então, não é porque que eu estou usando uma letra maior, uma letra menor, que ele vai entender como igual. Não, letra maiúscula é um, letra minúscula é outra, ok? Então tem diferença sim. Eu declaro sempre com minúscula, porque letras minúsculas consomem menos de memória, e isso é mais interessante para o código, mas aí é de cada um. A única obrigatoriedade é começar sempre com letras, não pode se começar com números. E o resto é a imaginação de vocês. Se eu quiser colocar contador da base como variável, é uma palavra mais longa, mas daria para pôr sem problema nenhum, ok? Depois nós temos alguns iguais. Lembrando que um igual só seria um receba. Então ele vai receber o valor que está depois do igual. Então ele recebe o valor 90, valor 0, valor 40, 180. Porém, se eu usasse dois iguais, é comparação. Então, dois iguais, eu comparo uma igualdade. Isso quer dizer o quê? Quando dois itens são iguais. Então, 80 igual a 80. Se for 80 igual a 79, ele vai dar errado e vai dar que é diferente. Ok? Isso vale também quando a gente usa o maior igual, para ter uma ideia. Então, estou colocando aqui, receba valores. Cada um vai receber o seu valor de acordo com a necessidade do nosso código. E aí, nós entramos no ponto write. O ponto write é para escrever no motor. Então, o nome do motor, ok? Ponto write, que é escreva. E o que, ok? Vou colocar bonitinho. Isso quer dizer, então, para escrever a posição do motor. Sim, o motor trabalha com números, então eu vou colocar qual é o valor que ele está. Ah, eu não posso fazer fisicamente? Infelizmente não, você tem que escrever qual é o valor. Tem uma diferença, quem trabalha com Excel sabe que você pode ir montando a planilha
e o Excel vai escrevendo sozinho para vocês. É uma ideia bem legal. Então, quem estiver aqui no simulador pode usar o bloco. O bloco você traz o código pronto, aí fica a critério de vocês. Lógico que é sempre interessante que vocês escrevam, para acostumar com o modo de escrita. Mas se quiser usar aqui o trabalho com blocos, ó, eu posso arrastar e soltar o bloco, ok? O problema de trabalhar com bloco é que, por sua vez, fica um código muito simples, tá vendo? Então, essa ideia não é legal, certo? Então, é sempre interessante que vocês façam separadamente, ok? Vou pegar aqui meu código antigo. Só para a gente continuar comentando, ok? Vou pegar aqui do dia 7, que é um dos nossos últimos códigos, para poder continuar comentando, senão vai ficar pendente, ok? Vou estar colocando aqui, vou estar trazendo para cá. E continuar comentando a partir daqui. Então, por sua vez, pessoal, a gente tem sim que ter o nosso código certinho. Então, por bloco funciona? Funciona. É legal? Não, não é tão legal justamente porque você vai estar falhando na hora de fazer no programa real, já que o Sketch não pode usar blocos. O Sketch, por sua vez, ele vai trabalhar apenas com escrita. Então, você tem que sim fazer escrevendo e acostumando a escrever e facilitando assim o compreendimento de como o código funciona, compreendendo melhor cada parte do código. Então aqui, ó, botei o nosso código base. Lembrando, sempre tenha um bloco de notas com o código base. Então eu uso o write para escrever, tudo bem? Então eu vou escrever aqui o ponto inicial de cada ponto, lembrando que eu já separei esses pontos iniciais antes e começo o trabalho. Para que serve o while ou o enquanto? O while serve para eu colocar um parâmetro de comparação e enquanto aquele parâmetro não é validado, ele vai continuar repetindo até chegar naquela validação. Então, ele é o enquanto, usado muitas vezes para forçar uma escrita constante, forçar um mini loop. Então, o que ele faz aqui? Ele começa o código. Eu estou no 90, antes eu estava começando do 0, né? Mas vamos supor que eu estivesse do 0. CMB é 0. 0 tem que chegar até o 90. Então, o CMB do 0 ele vai estar somando. Então, 0 mais 1, escreve 1, o motor anda um pouquinho. 1 mais 1, 2, anda um pouquinho. 2 mais 1, 3, anda um pouquinho, até eu chegar no 90. Na hora que eu chego no 90, ele para. Conforme eu já comecei meu código no 90, ele vai ignorar isso no primeiro momento, mas ele vai repetir isso quando eu zerar, ok? Então é sempre interessante ter sim o código separado para cada tarefa, ok? Então o enquanto faz com que o código vá devagarzinho, repetindo esse processo. Ah, mas eu preciso acelerar. Eu posso diminuir o delay ou aumentar com quanto valor ele vai ser alimentado. Se eu estou alimentando com 1, eu posso aumentar para ser alimentado com 2, ok? Então, aí fica a critério de vocês. Então, o enquanto serve para ir forçando. E eu posso colocar algumas funções no meio. Eu posso colocar um se. Enquanto for tal, ele vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. E quando chegar no valor x, ele faz uma tarefa. Eu poderia colocar aqui no de descer. Lembra que a gente pediu para descer? Ele abre a garra rápido e desce. Mas eu poderia colocar um se, que quando o valor da descida estiver na metade, aí ele abre a garra. Então, ficaria algo mais ou menos assim. Deixa eu só ver se meu código está funcional. Rapidinho. Ok. Infelizmente eu estou com uma falha aqui nesse daqui. Então ele foi até aqui e morreu. Eu vou estar colocando um delay. Só para ver até onde ele está chegando. Meu primeiro motor, que é o motor de base, que eu dei motor base igual a 90, ele não está escrevendo o meu 90. Vamos dar uma verificada rápida, todos os vínculos estão corretos, os motores estão alimentados, meus limites estão feitos, minhas bases estão escritas. Começa o contador, vai até 90.
maior ou igual a 90. Repete, ele ignora esse primeiro, cai no segundo. O motivo dele ir até o 180. Deixa eu fazer um teste rapidinho. Ok. É o meu primeiro enquanto aqui que está com uma pequena falha. Aí, ó, tá ok. Então, por sua vez, ele abre e desce. Mas se eu precisasse que ele abrisse um pouquinho depois, em vez de abrir diretamente, eu poderia pegar o código aqui do abrir, ó, que esse aqui é responsável por abrir a garra. Eu poderia pegar ele e colocar ele aqui dentro. E aí ele vai executar junto. Eu poderia colocar um se o que mede a minha garra vai ser a partir do ponto do CMS. Então, se meu CMS for igual, de igualdade, ao ponto que eu preciso abrir, conforme ela vai do CS, aqui, do 0 a 180. Então, quando ela chegar por volta dos 90, eu já quero que ela abra. Ok? Então, quando ele chegar por volta do 90, eu já vou querer que ela abra e a gente já vai testar isso para ver. Só ajustar a indexação. E vamos testar, para ver se não tem nenhum erro. Faltou um fechar? Vamos ver. Abre, fecha. Abre, fecha. Faltou um fechar aqui. Faltou porque eu não fiz a indexação correta. Pronto. Ó, ele vai chegar lá, vai ativar esse. E aí quando ele chegar no 90 desse, aí ele ativa esse. Agora eu coordenei para que a garra abra num momento diferente. Já é um aprimoramento do código. Ok? Então eu posso sim usar um se dentro do enquanto. Não tem problema nenhum. Ou posso trocar o enquanto por um for e criar vários switch cases. Aí fica a critério do programador. Lembrando que o programador pode evoluir esse código do jeito que ele achar melhor. Então nós temos aqui um enquanto. Já vou aproveitar e descrever o se, que já fica como uma revisão geral. No caso, se ele tem uma condição e uma constante, uma condição e um resultado. Então ele força uma comparação trazendo um resultado. Se eu tiver que usar várias comparações, eu posso usar vários se's? Posso. Posso causar uma comparação com fato contrário? Sim, eu posso usar um se e um se não. Ok? O que seria um se e um se não? Se ele executa uma tarefa e todas contrárias àquela tarefa ele executa o se não. Ok? Então eu poderia fazer vários se's, forçando várias comparações, ou fazer um se e se todo o resto for negativo, um se não. Tudo bem? Então eu tenho se e um se não. Lembrando que depois do enquanto, a gente tem as escritas dos motores. Conforme eu já escrevi o escrita, não vou colocar. E vou fazer a parte da progressão. Então, nós temos, por exemplo, variável. Sendo que ela pode ser variável igual variável. Só um segundo. Sendo igual variável mais 1. É um ponto de progressão. Ou eu posso colocar variável igual variável menos 1, que é outra progressão. Ok? Ou eu posso trocar apenas por variável mais ou variável menos. Lembrando que o variável mais ou variável menos é representante de mais 1 e menos 1. Se eu precisar que seja mais 2, mais 3, aí já não tem salvação, tem que fazer o código normal. É a progressão, tá? Isso aqui é a parte da progressão. Ok? Então a gente tem uma progressão. Vou colocar uma PA, deixa ficar mais fácil para quem estuda. Lembrando que é uma progressão aritmética, já que a gente tem uma base que vai sempre se manter. Ok? Vou deixar aqui a progressão.
e isso faz com que a tarefa funcione. Se eu criar um enquanto sem progressão, ele se torna eterno. Então, se eu criar um enquanto e não colocar nenhum mais, nenhum menos, vamos supor, vou zerar aqui de novo e não vou colocar essa parte aqui, ó, vou estar comentando essa parte, tudo bem? E vou deixar. Pronto. Ele não vai nem para frente nem para trás, porque esse valor nunca vai mudar. Por que ele nunca vai mudar? Porque não tem uma progressão. Eu preciso colocar uma progressão para que ele possa mudar. E aí, graças a essa progressão, funciona. Ok? Então, é sempre importante ter, sim, uma progressão. Ok? Então, nós temos aqui uma progressão. Lembrando que, sim, é uma progressão aritmética, já que o número base a gente escolhe e ele tem um número base para tudo. Sendo que até o delay eu posso colocar como variável e progressão também. Se eu precisar que acelere todo o processo, eu posso colocar aqui que a progressão que é mais 1 é mais uma variável e eu altero essa variável e tudo acelera. Vamos criar uma variável aqui rápida só para poder mostrar. E aí eu troco todos aqui por PA. Pronto, troquei tudo por PA e vou colocar que a PA vale 1, que aí fica igual. PA vale 1. Se eu testar agora, tudo vai parecer igual, certo? Mas com uma pequena variação. Se eu precisar acelerar, quero que agora fique 5 vezes mais rápido. Tá vendo? Tá tudo mais rápido. Então fica mais fácil de alterar a velocidade, já que agora eu preciso alterar apenas uma variável e ela vai se aplicar em todo o código. Ok? Espero que essa parte também tenha sido fácil de entender, que é legal colocar uma variável para não precisar ficar alterando linha a linha. Imagina se eu tivesse que vir aqui alterar, aqui alterar, aqui alterar. Ok? Aqui também é legal que ele seja, né, rápido como a base. Ou eu só alterar as partes que são sem falha, né? A parte que não tem problema acelerar. Se eu alterar só as partes que não tem problema de acelerar, tem momentos que eu posso acelerar, tem momentos que não. Então é legal para poder facilitar o controle. Então ter, por sua vez, uma progressão. Parte importante, nunca esquecer da ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula é que mostra para o código que eu terminei. Ok? Então eu preciso do ponto e vírgula. Ok? E assim mostrar para o código que eu terminei. E o nosso colega delay. Eu já expliquei o delay algumas vezes, mas para facilitar, já estou aqui mesmo. O delay é o tempo que o processo vai levar para ser executado. Então, se eu colocar um delay muito curto, ele executa muito rápido. Se eu colocar um delay muito longo, ele executa mais devagar. Então, o delay é o tempo de espera do processo, ou o tempo que eu preciso esperar para que o processo execute com perfeição. Ok? Então, por sua vez, fica mais fácil para saber o tempo. Que a gente vai fazendo aqui no modelo simulado, faz no modelo simulado e depois aplica no modelo real. Mas para aplicar no modelo real, é legal aumentar o delay. Aumenta um pouco o delay para dar tempo de desconectar o Arduino, caso você tenha colocado um valor maior do que deveria ou menor do que deveria. Então, sempre faça com delay um pouco maior para dar tempo de desligar antes de deformar a peça. Ou se você tiver uma peça de modelo, né? Tem muitas das vezes a pessoa faz a peça de pano e areia, porque aí dá para medir a pressão. Você coloca um medidor de pressão e você sabe se a garra está funcionando ou não, ok? Então é sempre interessante. Quem estiver criando um código muito longo, pode copiar o código, colocar no Word, no bloco de notas é complicado, mas colocar no Word e pedir para que ele altere sozinho os valores. Fica mais fácil. Vamos supor, se eu tiver que colocar esses códigos, mas com os valores invertidos, eu posso pedir para que o Word troque o menor por maior e o maior por menor, o mais por menos e o menos por mais. Copio a parte do código correto e coloco lá. E aí, por sua vez, eu vou estar facilitando o serviço. Tá? E na hora de construção, você pode estar construindo da forma que for mais fácil, sem problema nenhum. Ok? Lembra que na construção é seu código. Aqui eu faço um código que fique fácil de entender, mas na construção é seu código, ok? Então, você pode construir com copiar e colar? Pode. É ruim? É ruim pelo ato que você pode perder uma variável ou outra. Você pode estar colocando copiar e colar e trocar um sinal ou deixar de trocar um sinal.
Se você deixa de trocar um sinal, o código para de funcionar e você vai ter mais trabalho para poder estar corrigindo. Mas ter mais trabalho para poder estar corrigindo também é bom, já que você vai forçar o aprender. Toda vez que você para ler e corrigir, você vai estar aprendendo um pouco mais. Lembrando que erro é até que comum, você só não pode errar na área de produção. Se você errar na área de produção, você vai estar forçando, por sua vez, uma falha que pode causar um déficit grande para a empresa. Okay? Se um operador de maquinário danifica um pallet, muitos produtos estão lá. Então é legal que você sempre meça antes de aplicar. Senão você vai simplesmente estar danificando componentes ou produtos ou machucando alguém. Coisas que não podem acontecer em uma fábrica. Não pode acontecer em uma linha de produção. Mas se você pode copiar e colar, pode copiar e colar sem problema nenhum. É seu código, ok? Então, por sua vez, cabe a você essa parte. Tem um detalhe aqui da nossa garra. Lembrando que a nossa garra eu posso pôr menor ou igual, fica mais fácil. Então, quando eu for menor ou igual a 180, e na hora de fechar, ela tem que ser maior ou igual a 40. E aí ela está em 180, vai diminuir, 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 chegar a 40. É só ver. E aí, conforme você vai praticando, fica mais fácil de compreender, lembrar de colocar os delays certinho. Quem tiver, ó, fechou, bonitinho, retornou, bonitinho. Lembrando que falta já voltou. Aqui tem uma falhinha. Lembrando que eu tenho que colocar qual é o valor mínimo, né? Ou eu coloco uma variável para valor mínimo. Sempre faça todas as validações para evitar qualquer problema. Coloque o delay para medir as pressões. Deixa tudo certinho. Porque uma vez que vocês estejam trabalhando, um código bem feito é a vitrine sua. Quando você programa bem, fica mais fácil de você divulgar o seu trabalho. Se você não programa bem, e aí já vai ficar um pouquinho mais complicado para divulgar o seu trabalho, ok? Quem estiver olhando e está vendo que está ativando só esses 3 motores, é porque eu não estou trabalhando com esse motor. Esse código não está aqui, ok? Mas é só colocar o código e aí ele vai estar variando. Que nem eu não coloquei o motor de giro, mas eu vou colocar aqui, só vai ficar mais fácil. Vou pedir para ela ir para... Estou no 90, eu vou pedir para ela ir para o 0. Pronto. Como vocês podem perceber, eu refiz o código um pouco mais rápido, copiando e colando. Porque agora que eu já tenho a base, já compreendo como o código funciona, já sei como é cada parte, copiar e colar não tem problema. Eu consigo corrigir e olhar todas as falhas. Vocês também devem fazer essa parte de compreender primeiro o código, para depois liberar a ideia de corrigir. Porque senão, por sua vez, vocês vão estar fazendo o uso errado do código. Ok? Que nem eu tenho essa parte aqui, ó, que eu vou colocar ela lá embaixo. Ela vai ser o fim do meu processo. Olha como ele vai executar mais fluido. Ele vai executar a ida para cá e voltar mais fluido. Olha lá. Mais segurança. Então é sempre importante que vocês separem as tarefas, comentem, deixe tudo imaginando que quem for usar vai passar por dificuldades. Separa tudo, para assim, quando vocês olharem o código de novo, né, vocês têm uma ideia de como o código está trabalhando. Você vê a máquina trabalhando, você já está imaginando aquele código. Então, querendo ou não, tente sempre, ok? Tente sempre deixar o código bem funcional, ok? Lembrar de colocar um bloquinho de notas, lembrar de deixar tudo separado, organizar os seus arquivos. Arquivo eu acredito que é até mais fácil de organizar do que os equipamentos, ok? Desculpa um pouco de lentidão no processo aí, a internet reduziu um pouco, ok?
Então é uma ideia. Lembrando que a gente tem bastante componente, dá para fazer outros códigos. Quem quiser depois, manda aí um comentário que a gente tem uma ideia, tá? Que a gente pode criar aqui, ó, o Super LED RGB, ok? Fica a critério para a gente saber. Então eu vou estar finalizando, lembrando que às 4 horas, mais ou menos, o João vai estar mandando o exercício para vocês. Façam o exercício. Eu vou pedir para ele colocar esse código junto, ok? Para ficar um pouco mais fácil. Quem assistiu a aula vai lembrar do código. Eu vou estar comentando ele certinho, deixar ele tudo bem coeso, bem cortado, e assim facilitar o trabalho de vocês. Tudo bem? Mas façam um exercício, cada um fazendo, traga o código de vocês, mostre a mudança de vocês, criem o de vocês. Vai ser bem legal ver vocês comentando o código de cada um, falando os erros que cada um teve, ok? Então não deixem de criar, montar o de vocês, ok? Então eu vou estar finalizando aqui, e aí vocês fazem o exercício à tarde, não deixem de fazer, e nos vemos semana que vem, ok, pessoal? Falou, até semana que vem.